Eu queria começar, pessoal, a nossa mentoria de hoje falando sobre o saldo da conta bancária da confiança. Uma sacada que eu tive aí no meu último plantão. Então, eu fiz plantão de quarta para quinta-feira, né? Eu entrei na quarta-feira, 7 horas da noite, e saí na quinta-feira, 7 horas da manhã. Então, um plantão de 12 horas que foi na pediatria. Acho que eu já até havia comentado com vocês que algumas vezes eu também acabo fazendo plantões na pediatria. E aí eu conheci, já tinham me falado sobre uma médica, né, que estava na escala, que ela é médica pediatra e tem uma especialização em emergências pediátricas. Alguns médicos já tinham comentado comigo em relação a essa médica. E eu nunca tinha nunca tinha visto ela nos plantões, né? Aí deu o acaso de eu ver essa médica, né? E aí, né? Humildade, né? Então, uma parada que eu sempre falo aqui pra vocês, né? A importância que tem de você ser humilde, né? Você aprender com pessoas que têm mais conhecimento que você, que estão, né, num patamar acima de você. Você tem que aceitar isso, né? Então, eu assumo que elas sabem muito mais que eu. E aí eu sempre tento aprender com essas pessoas. Inclusive, eu vejo muitos vestibulantes de medicina, pessoas que querem passar em medicina que não têm humildade. Esses dias aconteceu de um aluno, olha, eu tirei 620 no Enem, em 2025 eu vou fazer isso, isso, isso e isso para conseguir passar em medicina. O que que tu acha? Eu acho que você deveria seguir o método atleta da mente. Essa é a minha opinião. Você deveria seguir a metodologia. Não, mas é que eu vou fazer diferente porque não sei o quê. Pois é. Então tu vê, a pessoa está 3 anos, não conseguiu passar ainda. Então é um sinal que alguma coisa está fazendo errado. Se você vai fazer a mesma coisa que você fez, você vai ter o mesmo resultado. Talvez seja um sinal. Então falta essa humildade, né? Tipo, a pessoa procrastina o ano inteiro e vai fazer o Enem e acha que vai passar. Não vai, né? Tipo assim, fez 10 redações, acha que vai tirar 900. Não vai, pessoal. Entendeu? Tipo assim, tu fez 10 redações, tu vai tirar 900. Não vai. Entendeu? Fez 20 redações. Não vai bem, entendeu? Infelizmente, eu fiz 10 simulados. Não vai, pessoal. Não adianta. Não, eu acho, não vai. Tem que ter humildade. Então, eu sempre tenho de aprender com pessoas que já estão aonde eu quero chegar, né? Que sabem muito mais que eu tenho que ter humildade, tenho que aprender e fazer o que elas mandam, né? Beleza, fui lá conversar com essa médica, então. E aí eu perguntei pra ela, né? Fiz uma pergunta pra ela que eu queria saber, né? O que que fez, né? Ela ser uma boa médica, ter confiança, porque pediatria, tá, pessoal? Só pra vocês entenderem. Muitos médicos têm medo de atender crianças. Eles acham que é muito difícil, que é muito complicado você manejar uma sepse, um choque cardiogênico, uma crise convulsiva em uma criança, tá? Uma hipoglicemia, que é muito comum, né, em recém-nascidos, hipoglicemia. Então, no ambiente médico, pediatria e atender gestante. Esse é o medo, né, da maioria dos médicos. Gestante, todo mundo foge. Criança também. E eu fui questionar, fui tentar entender o que que ela fez, né? E aí ela falou pra mim, né, que no começo ela tinha muito medo. Léo, quando eu comecei, eu tinha muito medo. Eu corria das emergências pediátricas, eu tinha medo, eu não sabia o que fazer. Aí eu perguntei pra ela, o que que fez você ter confiança, você ter capacidade de fazer, manejar muito bem essas emergências? Aí ela falou pra mim, estudar. Então, quanto mais eu estudo, quanto mais cursos, quanto mais mentorias, quanto mais eu participo de congressos, o medo reduz e eu aumento a minha confiança. Então, toda vez que eu dou uma estudada, que eu estudo um caso clínico que eu peguei, eu fiquei em dúvida, que eu discuto esse caso com uma pessoa que sabe mais que eu. Anota aí, ó, uma pessoa que sabe mais que eu vou lá e estudo, eu leio um artigo, aí nós temos dentro da medicina, né, o Up to Date, tá? Que é um site, uma plataforma, que é só para médicos ou estudantes de medicina, que ali vai ter tudo que tem de ciência. Então, por exemplo, meningite, tem lá os protocolos, qual que é a dose do antibiótico, que antibiótico eu tenho que utilizar, que exames que eu tenho que pedir para ver se o paciente tem resistência a algum antibiótico. Se for uma crise convulsiva, o que que eu tenho que fazer? Se for uma uma pneumonia, tem tudo ali. Então, qualquer dúvida que eu tiver, eu vou no UpToDate e eu reviso o que que é o protocolo, o que que a ciência fala que eu tenho que fazer se o paciente tiver isso aqui.
Então, é um site muito fantástico. Que muitos médicos usam para estudar. Então ela falou: toda vez que eu tenho dificuldade, eu vou lá e estudo aquilo. Eu reviso aquilo e isso vai me dando confiança. É como se eu tivesse depo... essa a conta bancária da confiança foi uma sacada que eu tive, né? Depois que ela me falou isso, eu até anotei aqui no meu bloco de notas, né? Eu tenho um bloco de notas, eu anoto todas as ideias que eu tenho na minha cabeça e que eu reflito sobre aquilo para poder trazer para vocês ou fazer alguma aula dentro da metodologia, né? E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, anotei porque eu queria falar isso para vocês na mentoria de hoje. Então, tipo assim, o que que vai reduzir o meu medo de atender crianças, emergências pediátricas? É estudar. Aí ela perguntou, tá estudando? Aí eu falei, ó, eu tô fazendo esse curso aqui, eu comprei um curso dessa médica aqui, falei o nome da médica, ela sabia, que ela tem um curso online. Então, tu fazer cursos, tu fazer mentorias, tu estudar, tu discutir com pessoas que sabem mais que você, tudo isso reduz aquele medo e aumenta a tua confiança. Você fica cada vez mais preparado. Então tem pessoas que falam assim: nossa, torcer para que o plantão seja tranquilo hoje, que não chegue nenhuma bucha, que não chegue nenhuma complicação. E na verdade, você não pode fazer isso. Você tem que focar e canalizar a tua energia e se desenvolver, se tornar um médico melhor, estudar mais, se dedicar mais, fazer cursos, treinamentos, mentorias, para que eu tenha a capacidade, de, se chegar uma complicação, eu saber manejar essa complicação. No caso, eu faço só em unidade de pronto atendimento, né? Só em UPA. Então, saber manejar, porque a criança tinha uma professora minha, né? Que ela era chefe da UTI do hospital onde eu fiz o internato, a doutora Giovana, que ela falava: ou a criança tá bem, ou a criança tá mal. Isso é um ponto positivo de você trabalhar com criança. Ou ela tá bem, ou ela tá mal. Dificilmente tu vai ver uma pessoa que tá bem e depois piorou. Porque a criança é muito rápido. Ela tá com febre, ela piorou, em menos de 12 horas ela, né, pode acontecer alguma coisa mais grave. Então tu tem que saber, pum, né? Aí esse curso que eu tô fazendo, a médica, ela fala o seguinte: toda criança que comove, recebe move, monitora, dá oxigênio e pega a veia. Aí você faz o ABC, você vê se ela tem como que tá a via aérea dela, você vê como é que tá os movimentos respiratórios para ver se tem alguma questão de respiração, se tem uma obstrução de via aérea superior, se tem uma obstrução de via aérea inferior. Depois você faz o C, que é a parte circulatória, você vê como é que está a frequência respiratória, se ela está com taquicardia, se como que está o enchimento capilar, você vê como é que está a pressão arterial, né? Então, se está com a PA baixo, pode ser um choque cardiogênico. Depois você vê como é que está o neurológico, o disability, né? E depois você vê a exposição. Então, a partir disso, aí solicita exames. Aí eu peço um hemograma, eu peço um EQU, eu peço uma PCR para ver se tem um quadro infeccioso. Se for, por exemplo, uma infecção, a PCR lá em cima tá com febre, bota corressor e bota antibiótico. Aí você vê se é um foco pulmonar. Eu peço um EQU da urina para ver se tem algum foco infeccioso, né, do trato urinário. E aí você bota correr antibiótico. Entendeu? Tu já tem que ter a veia ali, bota soro, bota correr antibiótico. Se for um caso mais grave que não tem segmento ambulatorial. Então, quanto mais. E tudo isso eu aprendi no curso que eu fiz. Então, quanto mais eu estudo, tá tudo bem. Pode chegar um problema, pode chegar uma complicação, e eu tenho confiança que eu vou saber manejar. E aí eu vou encaminhar para um centro de referência, um hospital, para que ele possa fazer o segmento. Porque ali a unidade de pronto atendimento não tem como objetivo fazer isso, estabilizar o paciente e encaminhar ele para um centro de referência especializado que possa fazer tudo o que precisa ser feito. O que que isso tem a ver com a sua aprovação em medicina? Qual que é a relação do que eu falei com a sua aprovação em medicina? O que que vocês acham, pessoal? Comenta aqui. A grande relação é isso, pessoal. Léo, eu tenho medo de não passar. Léo, eu tenho medo da minha nota da redação ser baixa. Quantas redações tu fez? Tu estudou a redação? Aí teve um aluno, né, que saiu a nota do Enem, aí a culpa é minha, né? É dificilmente ter uma pessoa, nossa, eu não estudei. Pois é, né, Léo? Você mandou fazer 60 redações, eu fiz 10. Você mandou fazer 25 simulados, eu fiz 5 simulados. Pois é, né? Não tem pessoas falando isso. É sempre, não, o método não funciona.
é culpa sua. Aí teve um cara lá, nossa, você fala aí porque eu postei, né, um print nos meus stories de uma aluna que tinha tirado 960 na redação. Aí o cara comentou lá, porque era mentira, que o ATM-Head, né, que é a técnica para fazer a redação, não funcionava. Eu, né, que interessante, né, não funciona. Essa é a sua opinião. Mas manda a sua redação, vamos ver se a sua redação segue o que o método preconiza. Aí tu vai ver a fundo, né? Porque é fácil falar. Aí tu vai ver a fundo. A pessoa não usou alusão histórica. Tá lá na aula, ó. Tu começa a redação com alusão histórica. Pode ser Constituição, pode ser um livro que tu leu, pode ser algum fato histórico, pode ser, né? Por exemplo, o pessoal gosta muito da Revolução Francesa, né? Começar a redação com essa alusão histórica. Depois, tu tem que contextualizar com o tema, tu tem que citar o tema, tu tem que correlacionar a tua alusão com o tema que o cara tá pedindo para tu escrever. Depois, tu tem que colocar a tese. Depois, tu tem que especificar o argumento um, o argumento 2. A tua técnica para fazer redação não funciona. Tá, mas tu fez o que eu mandei? Não, não fiz. Então eu vejo muitos alunos, tá? Assim, e eu quero ao longo desse ano trabalhar bastante essa questão com vocês. Eu vejo muitos alunos, cara, tu tem que começar a redação com alusão histórica. E aí eu peguei, né? Não sei se vocês viram, lá tem as aulas. Eu peguei só redações que tiraram 1.000 pontos e pegando lá a introdução delas. Todas começam com alusão histórica. Eu peguei, se eu não me engano, foram três textos, né? Três textos que eu analisei. Aí tu pega lá. Todas as redações têm a contextualização com o tema. E eu até falo na aula, né? Eles pegam exatamente o tema da redação e colocam ali para contextualizar. Ele copia e cola o tema que está escrito lá, ele bota, então ele faz alusão, ponto. Contextualiza e bota ali a contextualização e especifica o tema. Depois ele problematiza e coloca a tese dele. Aí ele fala de família e escola. No segundo parágrafo, no argumento um, ele fala de família. No argumento 2, ele fala de escola. Ele não fala de outras coisas. Ele fala exatamente aquilo. Então, tipo assim, cara, tu tá falando que não funciona, mas tu não seguiu o que eu orientei. Tu não fez o que eu orientei. Então, percebam, pessoal, que é, se eu tenho medo, Léo, eu tenho medo de ir mal na redação. Eu tenho medo de tirar um 600, eu tenho medo de tirar 700, eu tenho medo de tirar 800. Não passe em medicina, tá, pessoal? Não adianta. Léo, vai acontecer. Não vai, tá? Se tu quer medicina, tem que ser acima de 920, tá? 940 para ter segurança. Mas no mínimo, do mínimo, 920, tá? No mínimo, não adianta você tirar menos e achar. Então, tipo assim, se eu tenho medo, não tenho que rezar. Eu quis trazer o exemplo do plantão porque ele fica muito nítido. Eu não vou rezar, eu vou orar. Nossa, Deus, por favor, hoje não mande nenhuma emergência porque eu tô de plantão. Não, eu tenho que estudar mais. E aí, o que que eu faço, tá, pessoal? Eu chego lá no plantão, eu pego uma folha em branco e começo a escrever. O que que eu tenho que ver? A aparência da criança. Eu tenho que ver se ela tá cianótica, eu tenho que ver como é que tá o movimento respiratório dela, eu tenho que ver se ela tem tonus, eu tenho que ver se ela é responsiva. E tem que ver os sinais vitais, eu tenho que ver se ela tá com taquipneia, se ela tá com taquicardia, se ela tá com bradipneia. Eu tenho que ver como é que tá os sinais, se ela tá saturando bem, se ela tá saturando, né, se ela tem algum sinal de esforço respiratório. Toda criança que comove, recebe móvel, eu monitoro ela, eu coloco oxigênio e eu peço para a enfermagem pegar a veia. Então, eu tenho um protocolo, eu tenho um esquema mental, tá? Eu vou, o ABCDE, eu vou ver a via aérea, eu vou ver o brief, a parte da respiração, eu vou ver a parte circulatória, eu vou ver o disability, né, que é a parte neurológica, e vou expor ela. E aí depois eu vou fazer o simple, sinais, sintomas, se ela tem alergias, os medicamentos que ela utiliza. Eu vou ver o past meal, né, que o americano fala, que é a última refeição. E depois eu vou ver os fatos, os eventos, como aconteceu, quando que aconteceu, mãe, o que que ela sentiu, quando que ela começou a febre, e vou ver todo o histórico. Vou fazer uma linha do tempo na minha mente. Pô, não tem erro. Eu não preciso ter medo, porque eu sei, eu tenho um protocolo, e aí eu criei esse hábito. Então eu chego lá, ligo o computador, né, pego o meu carimbo, pego a caneta e pego uma folha e começo a escrever. O que que eu vou fazer? E aí, o que que isso faz?
Confiança? Eu botei o quê? Eu coloquei dinheiro na conta bancária da confiança. Enquanto eu tenho colegas que nunca deram plantões na pediatria. Eu conheço pessoas que estão anos formadas que elas têm medo de fazer. Entendeu? E se caso chegar alguma coisa, eu sei para quem ligar. Ah, se chegar tal, 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 eu sei para quem recorrer. Né? E aí vem a questão do network, você ter contato com pessoas, aí também é uma parte importante. Então, tipo assim, eu não vou orar, rezar para que não chegue complicações. O que que eu vou fazer? Eu vou me preparar mais, eu vou treinar mais. Então, para esse ano que está começando, o que que eu quero de vocês, pessoal? O que que eu espero de vocês? Mais treino, entendeu? Mais treino. Assim, o método já funcionou para várias pessoas. Tá lá, tem que fazer o simulado. Fez o simulado? Tá, depois que eu faço o simulado, o que que eu faço? Eu faço um mapa. Eu vejo o que que eu errei e o que que eu acertei. Eu faço um mapa. Mapa do erro e acerto. Eu boto caneta vermelha os erros e boto caneta azul as questões que eu errei, que eu acertei. E se eu errei tudo, tá tudo bem, porque você fez poucas provas. Eu recomendo fazer 25 provas. E aí que muitos desistem, né? Aí o cara, nossa, eu quero passar em medicina. Pois é, tem que fazer 60 redações. Ah, mas é muita coisa. Pois é, né? Não tem como eu mentir para as pessoas. Não tem como eu dizer, não, tu vai fazer 10 e tu vai tirar 900 e pouco na redação. Não vai. Não vai, tu vai ter que fazer bastante. É medicina, é um curso sério, você vai lidar. Eu duvido vocês. Quem tem filhos aí, pessoal? Comenta aí quem tem filhos. Tem alguma mãe aí? Eu duvido vocês se vocês teriam coragem de levar o filho de vocês num pediatra que não estuda, que faz corpo mole, que deveria fazer 60 e faz 10. Não faz nem 50% do que tem que ser feito. Eu duvido que vocês teriam coragem de levar um filho de vocês em um médico que deveria fazer 100%, mas ele faz 10%, ele faz 20%. Eu duvido, entendeu? Vocês não teriam coragem. Entendeu? Então, Léo, mas eu quero passar. Pois é, tu tem que passar, tu tem que fazer o que tem que ser feito. Porque se você. Léo, né, teve esse rapaz ali que ia mudar todo o método, ia fazer isso, aquilo, e perguntou a minha opinião. Falei, cara, se isso que tu tá me falando aqui funcionasse, tu já estaria matriculado na federal. Você não está ainda na federal. Então quer dizer que esse protocolo de estudo, essa rotina de estudo não funciona? Concorda comigo? É tipo assim, como no último mês eu dei bastante plantões na pediatria. Tipo assim, tu explica lá pra mãe, ó, mãe, tu vai usar esse antibiótico aqui, é por 7 dias. Não é 5 dias, não é 4 dias, é 7 dias. Ó, mãe, a imunidade, pegando o histórico aqui, o teu filho tá toda hora pegando infecção de via aérea superior, ele pega gastroenterite, ele pega otite, toda hora tem um quadro infeccioso. Isso é um sinal clássico que ele tem problemas na imunidade dele. A capacidade do corpo dele de matar sozinho bactérias e vírus está fraca. A imunidade dele está ruim. Como que nós melhoramos a imunidade? Melhorando a saúde dele. Como é que a gente melhora a saúde dele? Em vez de você dar bolachinha, água e sal, que não tem nutriente nenhum, é farinha, água e sal, né? O nome já diz. Ah, ele não quer comer, eu dou bolachinha, água e sal. Pois é, tu tá destruindo com a imunidade do teu filho. Tu tá destruindo com a saúde dele. Ah, mas doutor, ele não gosta de comer. Pois é uma criança. É tu que escolhe o que ele vai comer. Ah, mas ele não come nada. Então deixa ele em jejum. Uma hora ele vai sentir fome. E aí, quando ele sentir fome, tu dá legumes, tu dá um alimento, comida de verdade. Arroz, feijão, uma proteína, salada. Tu dá comida de verdade pro teu filho. Não bolachinha, água e sal e espera que ele vai melhorar de um quadro infeccioso. Qual o remédio que eu dou? Né? É um vírus. Não tem remédio para matar vírus. A gente trata sintomas. Agora você pode melhorar a saúde dele. Ele tá com febre, ele tá cansado, por quê? Porque o corpo dele tá tentando matar aquele vírus. Só que tu não dá nutrientes, tu não dá vitaminas, tu não dá minerais pra criança, né? O que que é o soro que a gente dá no hospital? É água e sal, né? O que que é o soro fisiológico? É água e sal. Então, percebam. Ah, mas o meu filho não gosta de comer legumes. Pois é. Então deixa ele sem comer. Uma hora ele vai sentir fome e aí tu vai ofertar para ele, tu é mãe, tu que manda. E aí você vai dar para ele nutrientes, comida de verdade para nutrir a célula dele para que a célula dele consiga matar a bactéria, consiga matar o vírus. Então, percebam, pessoal, se eu quero resultados diferentes, eu vou ter que fazer coisas diferentes. Não adianta vocês quererem mudar. É 10 dias de antibiótico? É 10 dias, não é 5, não é 7.
Entendeu? Tem que fazer o simulado? Tem que fazer o simulado. Ah, Léo, mas e se eu fiz. Não, pessoal, tem que fazer o simulado. Não, mas e se eu fizer desse jeito e não sei o. Cara, tem que fazer o simulado. Entendeu? Senão, no dia do Enem, você vai se dar mal. No dia do vestibular, vai se dar mal. Entenderam? Ah, Léo, mas eu quero ver videoaula. Pois é, eu entendo, eu concordo com vocês. É muito mais fácil eu ver uma videoaula. Só que a videoaula, tu lembra? Se tu pegar uma folha, papel e caneta, tu lembra da videoaula? Entendeu? Aí que tá a sacada. É mais fácil. Entendeu? Então, toda vez que você faz uma redação, toda vez que você faz um simulado, o que que você faz? Você deposita na conta da confiança. Entendeu? A vida de vocês não vai ficar mais fácil. Desculpa falar isso pra vocês, não vai ficar mais fácil. Ah, Léo, mas depois ganha 20 mil por mês. Pois é, mas tem que trabalhar 100 horas, 200 horas por mês. Só essa semana eu trabalhei mais de 80 horas. Eu somei, né? Eu até acabei me passando, tá? Eu não quero trabalhar tanto assim. Eu quero estudar mais. Não quero só trabalhar. Eu somei, eu trabalhei no mínimo 80 horas essa semana, não foi nem um mês. Na semana. E aí hoje eu estaria de plantão. E eu acabei passando o meu plantão, tá? Estaria de plantão hoje. Acabei mandando mensagem para uma colega minha, passei para ela o plantão. Porque eu pensei, cara, tipo, aí tu começa a ganhar, tu começa a ficar nessa loucura de plantão, né? Eu falei, não, cara, eu vou dar uma segurada, né? Aí eu acordei hoje 5 horas da manhã, né? Fui fazer minha caminhada, fui fazer meus exercícios, fiz um alongamento, fiz técnicas de respiração, né? Peguei sol, tomei água, hidratei, sabe? Então eu não quero ser aquele médico que fica só o dinheiro, dinheiro, meu Deus, eu quero fazer, trabalhar, trabalhar. Não, calma. Vamos com calma. Também não preciso, senão eu não vou ter tempo nem para gastar o dinheiro, né? Eu vou ganhar tanto que eu não vou ter nem tempo para gastar o dinheiro. Eu tô em 3 lugares diferentes, pessoal, fora consultório. Então, tipo assim, eu acabei pegando muita coisa, apareceu muita oportunidade para mim. Agora eu tô na fase, antes eu peguei tudo em janeiro, agora eu tô na fase de passar. Eu não quero tanto assim, né? Eu vou ficar com aquilo que eu pegar algumas coisas fixas, né? Então eu tenho 3 dias de plantões fixo, terça-feira à noite, sexta à noite e sábado na psiquiatria. Então, tipo assim, 3 dias e mais 40 horas que eu faço fixo também. Então, assim, peguei 3 coisas fixas e um outro lugar que eu também dou plantão, né? É bom sempre então, são 4 coisas que eu faço, né? Não era 3, são 4 coisas. Tem mais uma outra cidade que eu dou plantão também, né? Então, assim, né? É bom ter vários lugares ali, porque a gente nunca sabe, né? Então, assim, pessoal. É importante vocês depositarem na conta da confiança. Toda vez que você faz um simulado, toda vez que você faz um PBLTM, toda vez que você faz um GPM, você deposita na conta da confiança. Você fica mais forte, você fica mais motivado, entendeu? Então não adianta. Tipo assim, eu quero. Eu o teu coração fala, eu quero fazer medicina, eu quero ser o primeiro médico da minha família. E o teu cérebro, você é burro, você não consegue, você tem 2 filhos, você não tem tempo, você trabalha o dia inteiro. E o teu coração fala, eu quero fazer medicina. E o teu cérebro fala outra coisa. Então você tem que ter essa unidade de linguagem. Você tem que falar a mesma língua. Não adianta eu falar português e você falar inglês. Nós temos que falar o mesmo idioma, a mesma linguagem. Pai, eu não tenho tempo, o que que eu vou fazer? Então, eu vou estudar enquanto eu trabalho. Eu vou pegar minha rotina atual e vou estudar. Não sei se vocês perceberam aqui, mas eu acabei de estudar aqui. Eu acabei de fazer o self-study com vocês. Eu revisei alguma coisa aqui na minha cabeça com vocês, da pediatria. Entendeu? Então, percebam que eu peguei o meu trabalho, digamos assim, que eu não considero o ATM meu trabalho, né? É um hobby para mim, é um lazer para mim, ajudar outras pessoas a prosperarem. Mas vocês perceberam que eu acabei de fazer o que aqui? Eu acabei de estudar. Então, às vezes você está brincando com seu filho, você pode estar estudando, você pode estar explicando para ele quem foi Juscelino Kubitschek. Presidencialismo cai na prova do Enem em história. Você pode explicar para o seu filho o que que é um resistor, o que que é uma onda eletromagnética, o que que é uma onda mecânica. Você pode explicar para o seu filho o que que é uma mitocôndria, o que que é um ribossomos, o que que é um lissossomos. Ent- Então, toda vez, se você não tem tempo, o que que você faz? Eu também não tenho tempo para sentar e estudar. Sentar, não, o que eu faço? Então, eu tô no plantão, em vez de eu pegar e ficar vendo TikTok, o que que eu faço? Eu pego e estudo. E se chegar, e aí eu uso muita inteligência artificial, né? Elabore um caso clínico de meningite bacteriana em uma criança de 3 anos. Aí eu pergunto para ele, quais são os sinais e sintomas apresentados pela essa criança nos primeiros dias de sintomas, né? Aí ele vai dar lá. E se essa paciente agravar o quadro, que sinais e sintomas ela vai ter? Aí eu pergunto para ele,
quais são as condutas que eu tenho que ter? E aí você vai usando a inteligência artificial e aí ela vai criando casos. Então, beleza. Aí se chegar uma crise convulsiva, eu não peguei ainda, eu só vi no hospital que eu fiz que eu fiz a faculdade, né? Eu vi crise convulsiva em criança, tá? Mas dando plantões, eu nunca vi. Mas eu pergunto, elabore um caso clínico de uma crise convulsiva. Aí ele, de uma criança de 1 ano e 6 meses. Entendeu? Aí eu pergunto, quais são os critérios, quais são os exames, quais são. é, é, qual seria a conduta que eu deveria tomar? Então, eu vou usando a inteligência artificial para simular coisas que podem acontecer. Entendeu? Então, não é que eu rezo para ficar mais fácil, não vai ficar mais fácil a vida de vocês. Ah, Léo, mas eu vou passar, não vai resolver todos os problemas. Léo, eu vou ser médico, vai resolver. Não vai, tá? O que vai resolver é a questão do dinheiro, né? Mas o dinheiro não resolve tudo, porque daí agora tu tem que pagar um contador. Agora tu tem que declarar o imposto de renda. Nem sei o que que é isso. Eu vou ter que pagar um cara para fazer o imposto de renda, para ver o que que tem que pagar pro governo de imposto. Tu tem que criar um CNPJ, tu tem que criar uma empresa. E aí você tem que dar nota fiscal, entendeu? Aí tu começa a mudar os teus problemas. Não é que acaba os problemas. Aí você tem que ter um advogado. Porque caso você receba um processo, entendeu? Então não é que para os teus problemas. Porque às vezes dá essa cultura, né? De você achar que os seus problemas ficam mais fáceis. Não fica, tá, pessoal? Então você tem que ter você, não tenho tempo. Não, vou achar tempo para estudar. Léo, eu não sei redação. Então você vai estudar e vai fazer exatamente o que eu falei na aula. Se na aula eu falei que tem que ter uma alusão histórica, não adianta você escrever sem alusão histórica. Se na aula eu falei que a tua proposta de intervenção tem que ter quem que vai fazer, como que vai ser feito, o porquê que vai ser feito e a finalidade daquilo que vai ser feito. Aí o aluno manda lá a redação. É fundamental que o governo que resolva o problema das mulheres que trabalham como doméstica. Como que vai ser feito? O que que vai ser feito? O detalhamento do que vai ser feito e a finalidade do que vai ser feito. Tá lá na aula. Aí tu vê a redação do aluno não tem isso. Então, se não tem isso, é óbvio, não precisa ser um gênio, não precisa ser o Einstein, que a tua nota vai ser ruim. Não precisa pagar um professor para dizer para você que a tua nota vai ser ruim. Você não tem o que vai ser feito, como que vai ser feito, o porquê que vai ser feito, o detalhamento do que vai ser feito e a finalidade do que vai ser feito. Não precisa pagar. Porque vocês já perguntaram, tá, mas eu tenho que pagar um professor para corrigir a minha redação? Não precisa. Tu tem que ter a capacidade de entender que se não tem isso daqui, a tua nota vai ser ruim. E você tem que ter o insight, porque senão você fica preguiçoso. Você escreve qualquer coisa e manda lá pro professor corrigir e dizer o que está errado. Só que no dia do Enem ninguém vai dizer para você que está errado. Você que vai ter que entender. E aí acontece muito isso, que o teu professor corrige a tua redação e te dá 900. E aí o cara do Enem te dá 600. Aí não adianta criticar. O teu professor, ele corrige redação de vários concursos públicos. Tem que ser um cara que entenda de Enem, entendeu? Vamos lá, pessoal. Dúvidas, tá? Vamos ver aqui. A Marina. Ó, o André Luiz de Souza. É muito gratificante ouvir isso. Isso aí, pessoal. Eu quero trabalhar muito com vocês ao longo do ano. Isso do que eu falei hoje, tá? Porque senão chega lá a nota do Enem e o cara tira 600 no Enem e ele pergunta, Léo, eu vou passar? Tipo assim, o cara tira 800 na redação. Não vai, pessoal. Não vai. Entendeu? E por que que tirou 800? Cadê a alusão histórica, pessoal? Cadê a tese que eu falei o ano inteiro? Cadê o argumento? Cadê a proposta? Não, sabe? E aí eu fico assim, tá, mas eu falei isso o ano inteiro, pessoal. Eu falei o ano inteiro, cadê o que eu falei? Né? Aí eu fico perguntando, mas será que eu não falei? Aí tu pega ano passado. A minha promessa para vocês é uma mentoria por mês. Não é isso? Uma por mês. Foi isso que eu falei. Ano passado eu fiz 47 mentorias. Eu contei, tá? Eu fui pensando, pô, será que eu fiz pouca mentoria? Fiz 47. Só na véspera do Enem eu fiz 10. 5 falando do dia um e 5 falando do dia 2. Aí eu fico perguntando, pô, será que, né, faltou mentoria? Acho que não, né? Eu prometi uma, entreguei 40, dariam 12, né, se fosse uma por mês, e eu fiz 47. Então, tipo assim, eu quero trabalhar mais isso, pessoal. Não adianta você fazer 5 simuladinhos ali e chegar no Enem e achar que vai tirar 700 pontos. Não vai, entendeu?
Não adianta você tirar 620, 640 e achar que vai passar em medicina. Não vai. Infelizmente, não vai. Tá? Vamos lá. Marina aqui, ó. Léo, no TEC é muito ruim deixar 15 questões sem fazer por conta do tempo. Eu tenho TDAH e acabo perdendo o foco. Estou com medo de reduzir o tempo para treinar e deixar as questões. Você pode me dar uma dica? Então, assim, querida, é o que nós falamos, nós começamos a mentoria falando de medo. Como é que eu reduzo o medo? Me tornando uma pessoa melhor. Entendeu? Se eu tenho medo de dirigir, o que é que eu faço? Eu dirijo mais. Eu tenho medo de dirigir na BR, então eu tenho que me expor mais a situações para treinar isso, para me tornar um motorista melhor. Óbvio, com cautela, mensurando sempre risco e benefício, óbvio. Né? Então, por exemplo, que nem eu. Eu tenho um amigo meu, né? Que quando eu era estudante, eu acompanhava ele em plantões. Então, ele já era médico, conheci ele na academia, e eu já acompanhava ele em plantões. Então, quando eu era estudante, eu ia lá fazer o quê? Acompanhar ele. Para que quando eu fosse médico, quando eu tivesse sozinho ali, eu saberia o que fazer. Tanto que depois ele é coordenador da escala de plantões e ele me chamou. Por que que ele me chamou? Porque ele é meu amigo? Não. Porque se eu fizer alguma coisa errada, quem vai se ferrar vai ser ele. E eu também, óbvio. Mas por que que ele me chamou? Porque ele sabe da minha capacidade, ele sabe da minha dedicação e ele sabe que eu estudo, que eu não faço corpo mole. Então ele sabe que se eu assumisse o compromisso, eu ia estudar. Entendeu? E depois eu comecei a fazer um curso. E aí o pessoal fala curso online, vendedor de curso, né? Tem pessoas que me criticam vendedor de curso. Pois é. Eu comprei um curso de uma médica que vende curso. Porque eu quero fazer um download do que ela sabe e que eu não sei. O que que vocês fizeram comprando o meu curso? Vocês estão fazendo um download do que eu sei e vocês ainda não sabem. E por isso que vocês ainda não passaram. Entendeu? Então, o que que eu faço? Eu treino mais, eu me dedico mais. Então, se eu tenho medo de alguma coisa, eu tenho que me expor mais a ela. Então, se você está deixando 10, 15 questões em branco, o que que é? É um sinal o quê? É sinal do quê? Por exemplo, se a criança tá. Vamos pegar a pediatria. Se a criança está com febre, a ausculta pulmonar dela está indicando ali uma infecção pulmonar, né? Um quadro infeccioso pulmonar. Eu peço exames de sangue, eu peço uma PCR, que é um marcador inflamatório, tá lá em cima. Então quer dizer o quê? Que o corpo dela está criando uma cascata inflamatória, as células de defesa estão criando uma cascata inflamatória para quê? Para tentar matar aquela bactéria que está se multiplicando ali no parênquima pulmonar. Então, a febre, os sinais e sintomas que eu tô vendo aqui é um sinal o quê? De infecção bacteriana. Sobrou 10, 15 questões, é um sinal o quê? De, de o quê? O que que é? É sinal do quê, pessoal? De dificuldade de leitura, resistência de prova, né? Várias coisas que estão dizendo aqui. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer mais simulados, mais provas para não ficar questões em branco, tá? E tipo assim, pessoal, você não vai conseguir fazer as 90 questões em 3 horas, que eu recomendo reduzir o tempo. Mas, no mínimo, tu tem que tentar ler essas 90 questões, tá? E você vai deixar várias questões. A Marina que perguntou, né? Marina, você vai deixar várias questões em branco e tá tudo bem. Porque não tem como você saber tudo. Então, você vai deixar várias questões em branco. Mas o que que eu quero? Eu quero que você foque nas questões fáceis. Por quê? E aí vem o módulo lá do método de estratégia de prova. Por que, Marina, que tu tem que dominar na ponta da língua as questões fáceis? Porque essas questões valem mais ponto. Então, tu vê, agora que né, saiu a nota do Enem, tu vê pessoas que tiram, por exemplo, 35 questões em matemática, acerta 35, e o outro cara acertou 30. E o cara que acertou 30 teve uma nota maior do que o cara que acertou 35. Aí tu se pergunta, Marina, tá, mas por que, que o cara acertou 5 questões a mais e a nota deles foram iguais? Porque o cara que tirou 30 acertou todas fáceis e todas medianas. O cara que acertou 35 errou uma ou outra fácil e acertou difícil. E aí a nota dele baixa. Isso é estratégia de prova. Então, eu, como mentor de vocês, como o guia de vocês, prefiro que você deixe várias questões sem fazer, mas domine e saiba dar uma aula para mim. Eu quero perguntar assim, a Marina, vamos pegar a física, tá? Eu quero que tu saiba dar uma aula de eletrodinâmica. Eu quero que tu saiba dar uma aula de ondulatória, uma aula de mecânica, entende? Porque essas são as questões fáceis. Então não adianta você começar a estudar hoje
física e querer saber as questões mega difícil de física, entende? E aí, não, porque não tem como você saber tudo. Então, o que que você faz? Primeiro você vai para a base, você constrói a base. Se eu vou construir uma casa, o que que eu faço primeiro? Eu boto o telhado primeiro? Eu boto a janela primeiro? Não, o que que eu faço? Comenta aqui, pessoal. O que que eu faço se eu vou construir uma casa? Qual que é o primeiro passo para construir uma casa? A estrutura, né? Não precisa ser o Einstein para entender que primeiro eu construo a estrutura, a base. Então, o que que eu quero de vocês? Eu quero construir a base sólida de você. Capacidade de leitura, resistência para ler 90 questões de matemática, física, química e biologia, pensando no segundo dia, né, que é a orientação fazer em 3 horas. E tá tudo bem nas primeiras, na P1, P2, P3, P4, P5, tu deixar metade das questões em branco. Só que lembra lá, técnica do circuito, você faz o circuito, entendeu? E aí deixa as questões em branco. Bota um X, bota um marca-texto verde, uma marca-texto rosa, para deixar que as questões são difíceis e deixa em branco. Aí você vai fazendo ciclos. Lembra que o método funciona com ciclos. Aí daqui a um pouco, você zera as provas, né? Vamos pegar o Enem aqui como exemplo. Léo, fiz todas as questões do Enem. Fiz todas as provas antigas do Enem. Beleza. Agora deixa eu pegar essa daqui do Enem 2023, que eu recomendo começar pelo 2023. Deixa eu fazer ela de novo. Léo, mas eu já fiz essa prova. Sim, você revisa as questões fáceis que você já fez, né, para ver se você lembra daqueles conteúdos, se você domina realmente esses conteúdos fáceis, e as questões medianas e difíceis que ficaram em branco, agora o que que eu vou fazer? Eu vou ciclar elas de novo. Agora eu já tenho base para tentar fazer essas questões, entendeu? Tá? Então, lá no módulo Wikimap a gente fala sobre isso. Esse módulo ele não está liberado ainda, tá? Ele vai ser liberado só em fevereiro. Por quê? Porque eu quero que vocês dominem os simulados, a redação, tá? Que é o que vai garantir para vocês, e depois a parte do PBL-AT. Então, eu não estou muito preocupado ainda de vocês entenderem essa lógica de repetição. Eu quero que vocês saibam fazer o simulado, ler as questões, não é nem fazer as questões. Ler as questões, saibam fazer o fax, que é a parte de exatos, o cálculo, e saibam fazer a redação. E depois o PBL-AT. Então, agora, na próxima semana, a gente vai liberar para vocês o módulo do PBL-AT. Tá? Então, a gente começa em fevereiro o PBL-AT. E essa parte do Wikimap, que é a parte de rotina e tal, isso só depois, porque primeiro eu quero construir a base, a estrutura de vocês. Então, eu não tô me preocupando, Léo, eu não consegui fazer simulado, Léo, eu não consegui fazer todas as questões. Tudo bem. Agora é só construção de base. Construir a base de vocês. Então, assim, Marina, para finalizar aqui e responder as outras dúvidas. Tá tudo bem deixar as questões em branco. Tá tudo bem no começo tu deixar várias questões em branco. Só que tu tem que melhorar a tua capacidade de leitura, ler mais rápido, né? Ser mais objetiva na tua leitura, ser mais objetiva nos teus cálculos. E isso, infelizmente, só vem com o tempo. Tá? Léo, quero demorar um pouquinho mais de tempo para fazer a prova. Até pode, né? Mas tenta trabalhar com aquele esquema de treinar na chuva para correr no sol. Já ouviram essa? Tem aquela minissérie lá do Ayrton Senna. Quem já assistiu na Netflix? Na minissérie aparece bem isso, né? Ele treina na chuva, entendeu? Ele é o especialista da chuva. Então ele treina na chuva, ele treina na dificuldade. Eu falaram para mim, dar plantões na pediatria é difícil. Pois é isso que eu quero fazer. Porque se eu tenho uma coisa difícil, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Porque eu não vou me enfiar numa coisa que eu sou mais ou menos. Eu fui jogar tênis, comecei a jogar tênis, né? Aí eu fui jogar tênis e eu era o pé, eu era o pior. O que que eu fiz? Paguei uma mentoria, comecei a fazer aula, entendeu? Eu fui ver, eu via como é que era a técnica, eu ficava assistindo jogos dos profissionais. Em 10 meses eu me tornei o melhor do clube. Eu fiquei em primeiro lugar. Até postei a foto para vocês no meu Instagram. O troféuzinho lá de primeiro lugar do ranking do clube. Então tem um ranking que você joga com todos que jogam no clube. E aí eu fiquei em primeiro lugar. Em 10 meses, né? Aí até meu professor ficou impressionado. Nossa, como é que tu conseguiu evoluir tanto em tão pouco tempo? Sendo que ele tem alunos que estão 5, 6, 7 anos jogando e não conseguiram evoluir tanto. E eu falei para ele, eu sou especialista em learning faster, aprendizagem acelerada. Essa é a minha especialização. Mas no começo eu não sabia pegar raquete, eu errava tudo, eu perdia para todo mundo. Eu fui jogar um torneio, eu perdi de 6-0, 6-0. Entendeu? Uma criança de 12 anos. Entendeu? Perdi. Só que eu tava o quê? Me expondo.
Beleza, perdi, não, não. Óbvio, se eu começar a tocar violão hoje, óbvio que eu vou, não vou saber tocar. É óbvio que eu vou pegar o violão tudo errado. Aí eu faço uma aula, eu compro uma mentoria, eu escuto né, a humildade, entendeu? Escutar pessoas que sabem mais que você. Isso é o principal. Aí eu vou lá, escuto um professor de música, eu compro uma mentoria de música, entendeu? Eu começo a ver e a aprender com pessoas. E aí treino, é treino. Entendeu? Agora eu vou jogar, por exemplo, um torneio de tênis no próximo mês, dia. Acho que é na terceira semana de fevereiro que eu vou jogar. Entendeu? Eu tenho que treinar. Senão vai chegar o quê? Eu vou chegar lá e vou perder. Entendeu? Então eu treino mais. Quanto mais eu treinar, melhor eu fico. É o óbvio. Qualquer coisa, tocar violão, jogar tênis, jogar vôlei, beach tênis, pádel, futebol, basquete, é treino. É treino. Quanto mais eu treinar, melhor eu fico. Só que eu vejo aluno que fez um simulado e não conseguiu ler a prova inteira e tá preocupado. Fez um, eu recomendo fazer 25, entendeu? E eu tenho um caso de aluno que fizeram 50. Fazia toda a tarde. A Flávia, por exemplo, que é uma aluna que passou muito rápido, ela fazia toda a tarde, ela fazia um simulado, entendeu? Toda a tarde ela fazia. E aí chega uma hora que tu erra tanto aquilo que tu começa a aprender. Ó, o André Luiz, eu consegui passar no vestibular da faculdade São Leopoldo Mandico, porém a mensalidade é 13 mil. Pois é, salgado, né, meu querido? Salgado. Vamos tentar focar no Enem aí, tirar um 740, 750 no Enem aí para tentar um ProUni, tá? Parabéns, né, pela aprovação. Eu sempre falo isso para os alunos, tentem fazer vestibular de particular, mesmo que tu não vá conseguir pagar, porque é muito caro, mas até para dar uma confiança, né? Aí tu posta lá no Instagram, passa bicho, medicina, São Leopoldo Mandique, né? Aí o pessoal começa a comentar, nossa, ele vai ser médico, aí aquilo te dá né? Te dá uma motivada, né? Eu não fiz isso, tá, pessoal? Porque eu tinha um plano, claro, eu vou fazer medicina de graça. Eu não precisava dessa validação externa, provar para ninguém que eu era. Não, eu não fiz vestibular de particular, eu fiz né? Eu foquei em fazer de graça. Eu foquei em fazer medicina de graça. Mas, hoje, tendo trabalhado com várias pessoas, eu entendo que isso é importante. Tu ter uma aprovação numa particular, por mais que você não vá cursar porque a mensalidade é muito cara, eu acho que isso vale a pena, porque isso acaba motivando, tá? Então, se tu tem dinheiro para pagar a inscrição, vale a pena. Ó, a Marina falou: estou fazendo com os tempos que você sugeriu para cada dia de prova. Isso aí, né? 4 horas dia um e 3 horas. Léo, mas não consegui ler todas. Pois é, no próximo tenta ler mais rápido, tá? Ó, o Felipe Maia. Léo, posso fazer o tech antes de assistir todo o módulo? Sim, tu pode fazer o tech, tá? Inclusive, vai assistindo e vai fazendo. Vai assistindo e vai fazendo. Vai assistindo e vai fazendo, né? Um modelo híbrido, tá? Mas tá tudo bem, tá, pessoal? Se nós tivéssemos no final do ano, aí tudo bem, a gente ia estar num modo mais hard, né? De fazer acelerar mais. Mas como nós estamos agora, então tu vê que eu estou liberando aos poucos as aulas para vocês, tá? Para não encher vocês de coisa. Então, eu estou liberando aos pouquinhos cada módulo. O Wikimap a gente não liberou ainda para vocês. Liberamos agora, vamos liberar dia 3 de fevereiro o módulo do PBL ATM. Então, aos pouquinhos a gente está liberando porque eu quero construir base em vocês. Eu vejo que aqueles alunos que não conseguem passar em medicina é porque eles não têm base. Eles esquecem do básico. O básico é o quê? Simulado e redação. Simulado e redação. Esse é o básico. E eles esquecem de fazer o básico, tá? Ó, o Rafael perguntou: Léo, no GPOM posso escrever o nome dos lugares em vez de desenhar, pois não tenho habilidades para tal. Pode, né? Criando uma imagem mental do local, tu pode, tá? Não precisa desenhar. O desenho é só uma forma de deixar palpável o que que é o GPOM, tá, Rafael? Porque, tipo assim, como é que eu vou explicar o que que é o GPOM? Então, eu mostro ali a imagem da planta da casa para ficar visível para vocês, entendeu? Para ficar, tipo, visível. Ó, isso daqui. Mas você pode só escrever, tipo, casa da minha tia. Aí tu fecha o olho e tu lembra lá da casa da sua tia, tá? As imagens que vem na cabeça de vocês, tá? Então, por exemplo, eu lembro que eu queria memorizar o conceito de vacina e soro. E aí eu lembro que era uma questão de um cavalo, né? Então, o cavalo, ele produzia os anticorpos. E a vacina não, você coloca um vírus atenuado, um patógeno atenuado, e aí o teu próprio corpo cria uma resistência em relação àquilo.
Então eu lembro da casa da minha tia, eu tinha uma imagem da casa da minha tia e tinha um cavalo, né? Porque a minha tia morava no interior, né? E eles tinham um cavalo lá. Então eu tinha uma imagem chegando na casa da minha tia, aí tinha uma cerca, aí tinha o cavalo que ficava amarrado na árvore, aí tinha a entrada da casa da minha tia e eu tinha uma imagem daquilo. Então eu tenho que memorizar o que que é uma vacina e o que que é um soro. Então, o que que vem na minha cabeça, Rafael? O que que vem na minha cabeça? Pensei, eu não vou criar uma memória nova, né? Se eu criar uma memória nova, eu vou gastar muita energia, correto, Rafael? Essa é a matemática, né? Então, a ideia do estudo rápido do ATM, e por que nós temos alunos que passaram a medicina tão rápido, em menos de um ano, em poucos meses de estudo? Por quê? Porque eu treinei esses alunos a não criar novas memórias, pegar a memória que ele já tem e associar o conteúdo que é cobrado no Enem. Então, eu vou pegar uma memória que eu já tenho de cavalo. Ah, tem essa memória da casa da minha tia. Então, eu vou pegar a teoria, né? Primeiro o local, depois a ordem dos fatos que eu vou memoriar, que eu vou memorizar, e terceiro a neuroassociação. Então, eu penso, o que que tem, o que que vem na minha cabeça de cavalo? Ah, vem essa memória. Então, eu escrevo na folha cavalo, tia, entrada da casa, e aí eu vou ligando os pontos. Aí, a forma que você vai fazer ali o seu GPOM na folha, você que determina. Mas tem que seguir esses princípios. Local, a ordem dos conteúdos que você quer memorizar, a neuroassociação não pode ser um local aleatório. E, por último, a visualização. Tu tem que visualizar isso como se fosse um filme na sua cabeça. Então, tu tem que fechar o olho, Rafael, e revisar aquilo, né? Todo o passo a passo que você criou na tua mente. No mínimo 5 vezes, tá? De 5 a 10 vezes você revisa aquilo. Então, como você vai fazer, não importa, tá? Vamos lá, Jéssica Foch. Léo, tô fazendo um tech por semana. Você diria de continuar um por semana e aumentar mais a metade do ano em diante ou aumentar as provas desde já? Não, começa com, tá? Começa aos poucos, baby steps. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo do tênis, tá, Jéssica? Quando eu comecei a jogar, eu não chamava os melhores do clube para jogar. Eu pegava o cara que era pior, que eu sabia que eu ia perder, mas ia ser um grande aprendizado para mim. Agora, né, eu me mudei de cidade por questões de trabalho e tal. Eu me mudei de cidade, mas quando eu tava onde eu fiz a faculdade, lá em Passo Fundo, onde eu fiz a faculdade lá no clube, eu já tava começando a jogar com os caras melhor. Então, por exemplo, a última vez que eu fui lá jogar, eu lembro que eu marquei de jogar com um cara que joga profissional. Ele tem 15 anos. E o cara ele roda o circuito profissional juvenil, ele já foi para Argentina jogar, ele já foi para vários países aqui da América do Sul para jogar. Ele vai para a capital treinar, então ele tem um treinador, né? O cara é patrocinado, né? E eu falei para ele, ó, cara, né, expliquei para ele que eu estudo aprendizagem, né, tudo mais. Expliquei para ele, falei que eu queria treinar junto com ele. Então, no começo, eu comecei com os caras piorzinho. Aí eu comecei a ganhar deles, aí não tinha mais graça para mim jogar com os caras que eram pior. Aí comecei a jogar com os caras intermediários. Comecei a ganhar também. E agora eu tô numa fase de jogar com os caras que são muito bons. Como é que eu começo? Eu começo batendo uma. Eu nem marco o jogo, eu falo, vamos trocar, só bater bola. Entendeu? Então eu vou aos pouquinhos, eu vou aumentando o nível de dificuldade aos pouquinhos. Que nem matemática. Eu não começo fazendo trigonometria, eu começo fazendo tabuada. Entendeu? Que nem aquele filme do Karate Kid, que o cara tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. E aí o cara do filme pergunta o Jack Chan, né, que faz o filme. E aí ele pergunta, mas por que que eu tô aqui tira casaco, né? Pergunta lá pro Jack Chan, que é o mestre dele, né? E aí ele fala, porque isso vai aumentar a tua habilidade, tua capacidade cognitiva e tal. E o cara, tá, mas eu tenho que aprender a lutar, não tem que aprender tira e coloca casaco, né? Então muitas vezes você vai estudar tabuada, você vai fazer as questões fáceis de matemática e não vai bater a lógica. Mas depois você vai evoluindo, você vai construindo base, daí sim bate a lógica. Então, Jéssica, começa com baby steps. Começa com um tech. Essa orientação é totalmente diferente na véspera da prova, porque a maioria me procura na véspera da prova, né? O ideal é começar em janeiro, mas a maioria começa em agosto. Porque vê depoimento, vê o meu próprio relato, né, que consegui passar em medicina com 2 meses de estudo, a galera vê o meu relato, vê o relato dos meus alunos que passaram em medicina e fica achando que é um pó mágico, que é um milagre, que não tem trabalho. Aí tu pega, por exemplo, a Flávia. Ela fazia prova todo dia. Tem aluno que tem dificuldade de fazer prova uma vez na semana, e que às vezes faz uma a cada 2 semanas. A Flávia fazia todo dia. Tu pega a Milena, que passou na Uninove, com bolsa 100%, né? Ela fez 50 simulados, entende?
Mas, ó, ela não começou fazendo 50, ela começou aos pouquinhos e depois foi aumentando a frequência, tá? A gente nunca aumenta o volume, né, Jéssica? A gente sempre trabalha com frequência. Então, é melhor eu estudar várias vezes física do que eu estudar o dia inteiro de física. Eu trabalho com esse conceito, tá? E até por uma estratégia de prova, né? É melhor você acertar questões fáceis do que você acertar questões difíceis. Então, qual que é a lógica de eu ficar o dia inteiro querer aprofundar a minha base em física, sendo que é melhor eu estudar um pouquinho de física, um pouquinho de biologia para garantir as questões fáceis, né? E aí, quando você tem base, tu entende a lógica das coisas, fica mais fácil você pegar os casos difíceis. Entendeu? Medicina é assim, tu tem que saber a base. Se tu entender a base e a lógica das coisas, pô, PCR, que é um marcador inflamatório, tá altíssimo. Quer dizer que tem um quadro infeccioso, tem uma infecção nessa criança. Se a PCR tá lá embaixo. Aí eu vou buscar qual que é o foco infeccioso. Aí eu vou pedir um hemograma, eu vou pedir um EQU, eu vou pedir exames, eu vou fazer um exame físico, eu vou fazer uma ausculta pulmonar, eu vou ver a orofaringe, eu vou fazer uma otoscopia, né? Eu vou ver se tem como que tá os hábitos fisiológicos, como é que tá o xixi, como é que tá a questão das fezes. Então, eu vou investigar, entendeu? Tá. Respondido, Jéssica? Acho que ficou respondido para ti, né? A Heloísa, Léo, deixa eu te perguntar, como faço para te enviar uma redação para você analisar se estou fazendo do jeito certo? Então, assim, querida, para você, eu só analiso quem faz mentoria individual, tá? Para saber se está do jeito certo, não precisa mandar para mim. Tu tem que saber, porque lá no dia da prova eu não vou estar contigo. Então, tu vai pegar a tua redação. Tu vai ver se tem alusão histórica. Se não tem alusão histórica, tá errado. Segunda coisa, tu vai fazer o quê? Qual é o segundo passo? Contextualizar com o tema. Se tu não fez isso, tá errado. Tu vai ver a tese. Tem tese. Se não tiver tese, tá errado. Entendeu? Então, assim, não precisa eu mostrar para você o que, que tá errado. Tu vai pegar a tua redação e tu vai ver lá. Então, veja a aula lá. Eu pego uma redação que tirou 1.000 pontos e eu disseco ela, eu desmembro a redação. Eu mostro a alusão, eu mostro a tese. Vai fazer a mesma coisa com a tua redação, só que tu tem que aprender a fazer isso sozinha. Porque no dia do Enem, tu escreve pro Enem, tu não escreve para mim. Entendeu? Tu escreve pro Enem, tá? Então você tem que ter a capacidade de saber se a tua redação segue as 5 competências. Primeiro tem que saber. Qual que é a primeira competência? Ah, eu não sei, tem que saber. Qual que é a segunda competência? Tem que saber. Tu tem que pensar assim, eu tô escrevendo essa redação, o que que o cara vai ver? Ele vai ver se eu, né, pegando a competência 2, que é você usar conhecimento de outras áreas. Eu fiz uma alusão histórica com a Constituição de 1988. Então, pô, ponto para competência 2. Competência 3, que é a parte da argumentação. Eu trouxe um argumento vago. Por que é culpa da família? Tem que especificar por que é culpa da família. Família patriarcal. Por que que é a família patriarcal? Tu tem que dizer por quê, né? Ah, a família brasileira é patriarcal. Por quê? Me mostra, me diz fatos, me traz argumentos. E aí tu vê, nas redações 1.000 pontos, tu vê que o cara traz pegando a argumentação. Tem o tópico frasal e tem a parte da argumentação. Tem a citação. Ele contextualiza, ele finaliza. É um protocolo. É um esquema, é uma estrutura de texto que tira 1.000 pontos. Então você tem que ter a capacidade de ver. A minha não tem isso daqui, Léo. Pois é. Vai tirar 600. Não precisa eu ler a tua redação para dizer para você que vai tirar 600. Então, na hora do Enem, da prova, é que vai decidir o futuro da tua vida. E se você tirar 820, se você tirar 840, tu não passa. Tu só passa se tu tirar 940. Pensa comigo, é a prova que vai decidir o futuro da tua vida. Então, você tem que ter a capacidade de saber se tá certo ou se tá errado. Entendeu? O governo tem que resolver. Como que ele vai resolver? Quem que vai resolver? O que que vai ser feito? Léo, mas eu quero um professor para dizer para mim. Pois é, no dia do Enem não vai ter professor. Tu tem que ter essa capacidade. Então tu tem que treinar, escrever pro corretor do Enem, não para professor e não para mim. É o corretor, tá? Tem uma aula lá que eu mostro, né, como vocês usarem a inteligência artificial para fazer isso. Mas tem alguns defeitos. Até na aula ali vocês veem que tem algumas coisas que tem uma incoerência, né? Porque a inteligência artificial, ela não tem como que eu posso dizer? Um insight do ser humano, sabe? Os detalhes. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas ela dá bem certinho, mais ou menos ali uma nota e mostra por que que a tua redação tá errada, tá? Mas assim, se tu seguir a estrutura da TMRED, se tu dominar as 5 competências, se tu escrever
E fazer a revisão antes de passar limpo. Tá, competência um. Essa crase aqui tá certo ou tá errado? Tem que saber, não? Não adianta. Ah, Léo, mas eu quero um professor. Se tu não souber as regras da crase, não é um professor que vai te explicar. Tu tem que. Essa crase aqui, vai crase ou não vai crase? Vai vírgula ou não vai vírgula? Aí tu tem que ver os critérios para usar vírgula. Lá no material tem os principais erros ortográficos que os alunos cometem na hora de fazer a redação. Aí tu vai para competência 2. Eu fiz alusão histórica, eu citei alguém nessa redação. A competência 2 vai baixar a nota. Competência 3, argumento. Tu trouxe argumentos, tu trouxe fatos. Né? Que nem eu mostro lá na aula, né? Eu pego uma redação e analiso a redação. Entendeu? E isso, pessoal, é um erro assim que os alunos cometem que não adianta focar na correção. Tu tem que saber o que que tá errado e por que que tá errado. Porque lá no dia do Enem, ninguém vai olhar a tua redação antes de tu mandar pro corretor. É você que vai fazer a revisão. Entendeu? Ó, a Andressa falou que não conseguiu fazer no sábado e no domingo, o dia um, dia 2. Pessoal, isso é só uma sugestão, tá? Não é uma regra que você tem que fazer sábado e domingo. Você vai fazer o dia que é melhor para você. Porque assim, pessoal, né, o Rafael ali comentou, né, só na mentoria. Pois é, porque imagina, pessoal, se eu fizer se eu corrigir a redação da Heloísa, aí o Rafael vai querer que eu veja a dele. Aí, e eu sou médico, eu não sou professor de redação, aí o Felipe vai querer que eu veja a dele, a Jéssica vai querer que eu veja a dela. Então, tipo assim, o método ATM não é um método de redação, ele é um método de neurociência. E eu sou médico, eu não sou professor de redação. A gente usa os princípios da neurociência para aprender redação e aprender pediatria, aprender ginecologia e obstetrícia. Porque o conceito é o mesmo, entendeu, Heloísa? A matemática é a mesma. O mesmo mecanismo cerebral para mim aprender como manejar uma pneumonia e para memorizar como uma citação na redação é o mesmo mecanismo, entendeu? Vamos lá, ó. Léo, não estou dando conta de fazer os PBLs e todas as questões fáceis. O que que eu faço? Estou desesperada, porque já faz 2 semanas que não consigo terminar. Então, isso é um sinal clássico que você não tem base, tá? Isso é um sinal que você não tem base. Se você demora tempo para fazer PBL das questões fáceis, então ela já deixa em branco as médias e já deixa em branco as difíceis. E se demora tempo para fazer as fáceis, é um sinal que você não tem base. Então, isso quer dizer o quê? Que você vai demorar 30, 40, até 1 hora para fazer um único PBL ATM. Então, em vez de você, em 1, 2, 3 semanas, já conseguir construir essa base teórica, você vai demorar mais tempo. E tá tudo bem, tá? Então, isso é um sinal que você fez um péssimo ensino médio. Provavelmente você estudou escola pública e não escola particular, tá? E tá tudo bem. Faz parte do processo. E é aquela coisa que eu falei do medo no começo. Quanto mais você treina, mais fácil fica. Qual que é a coisa boa de tudo isso? Que 1 hora as questões começam a se repetir. Então você demora horas para fazer um PBL numa questão fácil. Semana que vem, um exemplo, vamos dar exemplo, né? Vamos deixar palpável aqui para não ficar só teoria. Exemplo: citologia, biologia. Vou pegar biologia como exemplo, tá? E aí você aplica essa mesma lógica para as demais matérias. Biologia, citologia. Geralmente é questões fáceis. Aí você vai lá e faz um PBL ATM de citologia. Organelas celulares. Célula, né? Citologia vem de citocélula. Organelas celulares. Aí você aprende mitocôndria. Você não vai, Heloísa, nesse PBL, estudar toda a citologia. Tu vai demorar 1 hora, 2 horas para estudar toda a citologia. O que tu vai fazer? Tu vai estudar agora mitocôndria. Aprendi mitocôndria. Semana que vem vai cair mitocôndria de novo, porque cai todo ano. Aí você revisa a mitocôndria. Na outra semana, caiu ribossomos. Aí você estuda ribossomos, que é uma outra organela celular. Aí na outra semana cai complexo de Golgi, que é uma outra organela celular. Entendeu? Aí de grão em grão, a galinha enche o papo. De pedaço em pedaço, você constrói constrói a base, entendeu? Então, a ideia o que que é? Não é você saber todo, por exemplo, vamos pegar aqui exemplo de física. Vamos dar um exemplo de física, Heloísa, presta atenção, anota aí. Eletrodinâmica. O conteúdo de eletrodinâmica, que pode ter uma questão fácil, pode ser difícil, né? Isso eu expliquei na aula. Pode ser fácil, pode ser difícil. Tudo para mim é difícil. Pois é um sinal que você não tem base.
É um sinal que você foi para a escola e não aprendeu muita coisa. E tá tudo bem, porque eu também passei por isso. Por isso que eu fui lá estudar tabuada. Por isso que eu tava lavando a louça e eu pensava polar a polar. Eu ia na academia, pensava força-peso para construir essa base. Aí vem também o teu insight, o teu feeling de começar a botar o conteúdo que tu tá aprendendo no teu dia a dia. Para daqui 2, 3 semanas falar, olha, agora eu tenho base. Agora eu acelero mais as questões, porque não dá também para esperar só do estudo. O estudo, sentar a bunda na cadeira, fazer o PBL é tema importante? É. Mas tu tem que correlacionar esse estudo com o teu dia a dia, para você ver essa evolução mais rápida. Então vai lavar a louça, já pensa detergente. Como é que funciona o detergente? Como é que funciona esse fone aqui, ó? Como é que funciona essa bateria aqui? Como é que carrega o fone? É bateria, é uma reação química que acontece aqui. Entendeu? Como é que você, Heloísa, tá me assistindo aí da sua casa? Eu tô aqui no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. E como é que tu consegue me assistir? É física, é ondas eletromagnéticas. Como é que funciona isso? Tem que começar a pensar. Tá assistindo um filme ali de atentado, atentado terrorista, por exemplo. Já começa a pensar. Por que que os Estados Unidos é tão preocupado lá com os caras? Por que que eles levam o exército deles para lá? Né? Globalização, geopolítica. Né? Vai ver uma série Netflix, em vez de ver a série Netflix, bota um documentário sobre escravidão, que sempre cai escravidão no Enem. Bota um documentário sobre o açúcar, o ciclo do açúcar, o impacto do ciclo do açúcar na economia do Brasil, no Brasil colônia. Vai ver um filme, bota um filme sobre a Revolução Francesa, cai todo ano a Revolução Francesa. Então também tem que ter esse feeling, tá, querido? Não dá pra colocar toda a tua expectativa no PBL-ATM. E eu também entendo que tu não vai ficar 12 horas fazendo PBL-ATM. Então tu pega a tua rotina que tu já tem, que já existe. Ah, quero dar uma descansadinha, vou ver uma série. Beleza, bota a Revolução Francesa. Bota uma série sobre física, né? Também tem que fazer um esforço. Não dá para colocar todas as expectativas no PBL-ATM. Lembra que lá na aula, quando eu ofereci o método para você, lembra lá na aula o que eu falei? Você vai fazer o quê? Você vai estudar sem estudar. Você vai pensar o conteúdo. Você vai começar a pensar o conteúdo dentro da sua rotina que tu já tem. Ver uma série, sair no shopping, vai tomar um sorvete. Já pensa a casquinha. A casquinha do sorvete tem um cone. Como que calcula o volume do cone? Cai no Enem. Entendeu? Domingo você vai no shopping descansar, com o seu namorado, com o seu esposo, enfim. Ou com a sua amiga, com a sua prima, com a sua tia. E aí você vai fazer o quê? Você vai pensar. A mesa que você tem no shopping, ela tem uma circunferência. Como é que calcula a área de uma circunferência? Pi r ao quadrado. E como é que calcula o diâmetro de uma circunferência? Multiplica por 2 a área, né? 2πr, né? Então, assim, o diâmetro, né? Pensa que é um fio, né? Então, eu faço uma. Pensa que é uma corda. E eu pego essa corda e coloco ela na circunferência, na roda, né? Então, boto a corda na roda e depois eu estico ela para saber. Então, o diâmetro é o quanto que eu consigo, o quanto eu estiquei essa corda, tá? Então, tem que pensar, tem que se ajudar também, né, pessoal? Tem que pensar, pensa o conteúdo. Não dá para colocar todas as expectativas no PBL-ATM, tá? Mas qual que é a sacada? Em vez de eu querer estudar tudo o PBL-ATM, eu vou estudar um pedaço. Outra semana outro pedaço, depois outro pedaço. E aí, de pedaço em pedaço, eu vou construindo uma base teórica. Tá bom, Heloísa? Então, um PBL-ATM, eu construo uma base, depois outro, depois outro, depois outro. Tá? E aí vem a questão. Intensidade distorce o tempo. Teve uma aluna que mandou mensagem para mim, da turma de agosto. Comprou o método em agosto, aplicou o método 2 meses, segundo o que ela falou para mim. E tirou, e até mandou na mensagem. Léo, eu estava há 10 anos sem estudar. Ela que falou, não fui eu que falei. Ela que falou, tem o print. Eu estava há 10 anos sem estudar e ela mandou lá o print da nota dela do Enem. Ela tirou 769 pontos no Enem, estudando 2 meses. Intensidade distorce o tempo. Se eu caminho ali demoro 1 hora para fazer 10 quilômetros, né? 2 horas, 3 horas, o que vai determinar o tempo que eu vou demorar para fazer 10 quilômetros? A intensidade, a velocidade. Tu pega lá os maratonistas, os corredores, eles fazem 2 minutos, fazem o pace, né? O tempo médio para fazer 1 quilômetro, os caras fazem em 3 minutos, 4 minutos. Eu, para correr 1 quilômetro, eu demoro 8 minutos. No meu tempo melhor, eu faço em 7.
Os haitianos, os maratonistas, eles fazem 3 minutos. Por quê? Porque ele tem intensidade. Entendeu? E óbvio, né? Nós estamos no começo do ano, então é um discurso totalmente diferente, né? Se nós tivesse em agosto, seria diferente, tá? Então vai com calma, tenha paciência, mas não dá para também tu colocar todas as expectativas no PBLTM, tá? Tu tem que introduzir o que tu tá aprendendo na tua rotina e ter calma, tem que ter paciência. Todo dia você aprende um pedaço, tá? Faz sentido, pessoal? Comenta aqui, tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Ó, a Jéssica falou, consegui fazer ontem com 3 horas e 30 minutos o dia um. Perfeito, querida. Não é nem fazer, né, Jéssica? Mas você conseguir ler 90 questões, mais fazer a redação em abaixo de 4 horas, tá excelente. Porque no dia do Enem, a tua ansiedade vai lá em cima. Entendeu? A tua ansiedade, ela vai lá em cima, pessoal. Então você corre na chuva, no temporal, para no dia da prova você correr no sol. Entendeu? Que nem o Ayrton Senna. Ó, o Rafael falou, eu já passei medicina em uma particular na minha região, isso aí, e me senti mais confiante. Perfeito, é isso aí, Rafael. Por isso que eu tô orientando os alunos a fazer, porque isso dá uma motivação tão grande. Pô, caramba, já passei, agora é só mais um degrau para passar no Enem, né? Então, por isso que eu tô recomendando a galera fazer. Eu não fiz isso, né? Porque eu não tinha nem dinheiro para pagar a inscrição do vestibular da particular, mas eu acho que vale a pena. Ó, a Jéssica falou, eu já passei em medicina pela UPF, em Passo Fundo, só sem condições. Exato. Eu fiz numa mais cara, né? Eu fiz com ProUni 100%, mas eu fiz numa outra particular que tem lá, que é mais cara ainda que a UPF, né? Ó, a Heloísa entendeu. Perfeito. Perfeito. A ideia, né? O Rafael perguntou aqui da folha, né? A ideia, pessoal, é que tu faça o PBL-ATM numa folha, só que depois o conteúdo se repete. Então, se o conteúdo se repete, e tipo assim, pessoal, não é o que eu tô falando. Tu pega a prova, repete, pessoal. Eletrodinâmica caiu em 2024, caiu em 2023, caiu em 2022, e eu aposto que vai cair em 2025, tá? Então, vai cair todo ano. Eletrodinâmica. Então, eu faço um PBL-ATM de eletrodinâmica, bonitinho, completinho ali, com uma folha, né? E posso até depois comprar aquelas pastas sanfonadas e colocar lá só o de eletrodinâmica. Eu deixo só os PBLs de eletrodinâmica, entendeu? Tipo, eu grampeio, Rafael, só os de eletrodinâmica. E aí, como o passar, ou por exemplo, só os de citologia, só os de botânica, então crio uma pastinha sanfonada e vou colocando os principais conteúdos, vou deixando os PBLs só daqueles principais conteúdos, uma pastinha sanfonada. Aí, Rafael, qual que é a lógica do método ATM? Por que é circuito técnica de estudo circuito? Que eletrodinâmica começa uma hora, fica tão fácil para você que tu faz um PBL ATM, só anota algumas coisinhas. Por exemplo, diabetes tipo 2. Eu fazia uns PBLs, demorava uma hora pra fazer PBL ATM de diabetes tipo 2, porque eu usei o método ATM durante a faculdade de medicina. Depois, eu nem parei de fazer PBL ATM de diabetes tipo 2 porque é um conteúdo que eu já sei. Eu já sei fazer insulinoterapia, eu já sei quais exames tem que pedir, eu sei os fatores de risco, eu sei quais são os valores de referência de hemoglobina glicada, eu sei quais são os valores da glicemia de jejum para pré-diabetes e diabetes tipo 2. Então, eu já domino esse conteúdo, entendeu, Rafael? Então, por que que eu vou gastar horas fazendo PBL-ATM se é um conteúdo que eu já sei? Agora, doença renal crônica, aí eu tinha que fazer, eu perdi uma hora pra fazer o PBL-ATM. Só que tá tudo bem. Por quê? Porque o de endocrinologia de diabetes eu demorava pouco tempo. Então tá tranquilo, né, Rafael? Eu consigo fazer, eu consigo mais tempo para fazer o PBL-ATM de doença renal crônica, nefrologia, e pouquíssimo tempo para fazer o de endocrinologia, porque aqui eu domino mais. Então meio que se equilibra, sabe? Por isso que eu falo na aula, 10 minutos por PBL-ATM. Eu entendo, só que tem uns que tu demora mais e outros que demora menos. Só que a ideia é que depois que eu fizer muito PBL-ATM de doença renal crônica, vai ser mais fácil, entendeu? Mais fácil. Aí, por exemplo, eu peguei agora um paciente com puberdade precoce, tá? 4 anos já tem um mamilo, já tem pelos pubianos. Então, o que acontece? É um conteúdo que eu vou ter que revisar. É dentro da endocrinologia, puberdade precoce, é um conteúdo que fazia. Cara, eu vi, acho que lá no ambulatório, puberdade precoce, eu vi lá no ambulatório de endocrinologia, quando eu estava no terceiro ano da faculdade de medicina. Então, tem que ir lá aí que vem o poder do GPOM, né? Tem que ir lá resgatar. Aí tu solicita exames,
tu solicita a ressonância, ou pode ser um raio-x para medir a idade óssea da criança. Então, eu tive que revisar o conteúdo lá do passado. Então, óbvio que, como é um conteúdo que eu não vejo muito, eu vou demorar mais tempo para fazer o PBLT. Entendeu, Rafael? E pode ser uma folha e depois vai ficando, tipo, só uma anotação. Entendeu? Tu faz ali na prova mesmo, tu faz o PBLT. E aí, no começo, tu faz aquele bonitinho, análise cirúrgica, brainstorm, método investigativo, né? O mapa conceitual. Depois, tu faz tudo junto, super rapidinho, sabe? Porque tu reduziu o tempo. Então, a ideia é que você demore 1 hora, mas depois tem que reduzir esse tempo, tá? É, é... Léo, o que você acha de ir fazendo questões esporádicas no meu horário de trabalho quando eu tenho um tempo livre? Eu acho muito válido, tá? Tem pessoas que no tempo vago do trabalho mexe no TikTok, mexe no Instagram, e eu acho que esse tempo você pode usar para fazer uma coisa mais produtiva, tá? Então, eu acho super válido isso. Ó, a Heloísa falou, eu passei uma faculdade de medicina também na minha cidade no meio do ano. Chama Unifev. Isso aí. Isso aí, pessoal. Todas as dúvidas foram respondidas, né? E lembrando, né, pessoal, dúvidas sempre manda na plataforma, tá, pessoal? Então, mandem as dúvidas de vocês, por quê? Porque daí lá fica registrado que a dúvida que você mandou, a tua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também, tá? Então a gente evita responder dúvidas do método no WhatsApp, porque não é. Primeiro que não é produtivo ficar respondendo no WhatsApp, né? É muito melhor, porque daí na plataforma eu tenho acesso, então eu vejo quais são as dúvidas de vocês, no WhatsApp eu não tenho acesso. Então lá eu consigo ver as dúvidas de vocês, e aí eu sei quais são as dúvidas de vocês, eu sei como responder, né? E fica registrado ali, e às vezes a tua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, tá bom? Então essa foi a nossa última mentoria aí desse mês, e no próximo mês, depois a gente passa para vocês o calendário das mentorias e tudo mais, tá? Então, qualquer dúvida, podem me chamar, podem contar junto comigo, tá? Mas lembrando, né, pessoal? O método ATM, eu falo muito isso, tá? Ele não é sobre mim, tá? É sobre vocês. O método ele foi criado para vocês, não foi criado para mim. Tá? Esse método é para ajudar vocês. Eu já me ajudei, tá? Eu já fui lá, eu já paguei o preço, eu já passei, né? A todas as dificuldades possíveis. Eu já passei perrengue financeiro, já passei por tudo isso, sabe? Pressão antes da prova, durante a faculdade, medo de não passar na prova. Tudo isso eu já passei, tá? Hoje, graças a Deus, né? Ou graças à minha dedicação, meu esforço, hoje eu trabalho em 4 lugares diferentes, né? Já tô com a minha vida garantida, já realizei meus sonhos, tá? Então, se você passar ou se você não passar, não vai mudar nada na minha vida, tá bom? Então, o método é sobre vocês que têm que mudar de vida. Eu tô aqui para falar para vocês, entendeu? Você tem que mudar. Não, não, você não tá estudando para mim, você está estudando para você, para o teu futuro. Entendeu? Não tem como eu ir lá e fazer o PBL-ATM por vocês. Não tem como eu ir lá e fazer a redação por vocês. É você que tem que fazer. Tá bom, pessoal? Então, leve essas palavras, anotem o que eu falei, porque amanhã você vai esquecer, tá? Amanhã ou depois você vai esquecer. Então, anotem tudo isso que eu falei para vocês e apliquem isso na vida de vocês, porque eu tenho certeza que vai mudar a vida de cada um de vocês. Tá bom? Então, bom domingo aí para vocês. Boa semana de estudo, se dedique e se esforce, pessoal, tá? Tem um futuro lindo e maravilhoso esperando vocês. Basta você se dedicar e pagar o preço para o sucesso futuramente. Valeu, meus queridos. Nos vemos então no próximo Plantão Tira Dúvidas. Até mais. Tchau, tchau.